pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa nona aula do módulo de Biologia Vegetal e nela comentaremos aqui sobre o processo denominado como fotossíntese. O intuito da nossa aula é comentar os principais eventos moleculares da fotossíntese, qual a sua principal função aí, pensando-se nas plantas, e alguns aspectos também atrelados com a fotorrespiração e mecanismo C3, C4 e mecanismo CAM. Espero que a aula seja bastante proveitosa a vocês. Se eventualmente você não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações e vem comigo. Pessoal, muito provavelmente vocês já devam ter uma noção intuitiva do que é o processo da fotossíntese, certo? Conceitualmente, desde o ensino fundamental, desde lá da primeira série, nos é dito que a fotossíntese é um processo no qual a gente sintetiza aqui moléculas orgânicas na presença de luz. E que, além disso, todos os organismos fotossintetizantes são autótrofos e, por consequência, nem todos os organismos autotróficos são fotossintetizantes. Isto é, existem alguns organismos que produzem o próprio alimento, mas não necessariamente ele produz via fotossíntese. Na realidade, esse conceito ele é muito simplificado, muito simplista, né? E aqui eu queria já colocar um conceito um pouquinho mais adequado e mais refinado sobre o processo de fotossíntese. A saber se a fotossíntese ela pode ser caracterizada aqui como um processo no qual você tem a síntese de fato de moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas simples, como o dióxido de carbono e a água. E tanto o dióxido de carbono quanto a água, na presença de luz e da clorofila e outros pigmentos acessórios, dará origem aqui às moléculas orgânicas mais complexas, a saber-se a água e o gás oxigênio. Destaco em especial que aqui no slide está escrito pigmentos respiratórios, mas não é, são pigmentos acessórios. Peço-lhes perdão pela gafe. É bem sabido aí por parte de vocês que a fotossíntese acontece em uma grande diversidade de organismos, como por exemplo as plantas, as algas e as cianobactérias. Mas eu queria destacar para vocês uma novidade. Existem animais também que fazem fotossíntese. Este animal, por exemplo, aqui, a lesma do Mar Verde, é um animal que foi descrito aí pela Universidade da Califórnia, lá em 2010. E veja, é muito doido o rolê desse animal aqui, da lesma do Mar Verde, porque ela faz a captação de algas e ela utiliza-se aqui do fato das algas fazerem a fotossíntese como uma relação simbiótica, tá? Então, é muito bacana a gente saber que isso aqui acaba se extrapolando para animais também. Existem aí alguns insetos que fazem fotossíntese, tem alguns casos aí de salamandras também que fazem, tá bom? Como o processo de fotossíntese ele centra-se aqui no processo de captação da luz, é importante nós darmos umas olhadas aqui em alguns aspectos aqui físico-químicos atrelados com a luz. O primeiro que eu acho que é importante nós termos em mente é que a luz ela tem uma particularidade que ela se comporta ora como uma onda, ora como uma partícula. Isso aqui dentro da teoria quântica é conhecido como dualidade onda-partícula. O de Broglie, inclusive, adentra aqui nesse mérito do que é, e eu acho muito bacana vocês saberem, tá bom? Outro aspecto interessante acerca da luz é que ela vai transportar pequenos pacotes energéticos que nós denominamos como fótons. Muito provavelmente vocês devam ter conhecimento disso lá da teoria atômica ou até mesmo da física, né? Em especial aí a física moderna. A luz ela compreende aqui um espectro do eletromagnético que varia ali entre 400 a 700 nanômetros, então nós temos essa pequena faixa aqui dentro do espectro eletromagnético, e a luz ela vai ali desde a luz violeta até a vermelha. Além disso, é importante nós sabermos que a energia contida em cada fóton é inversamente proporcional aí ao comprimento da onda. Além disso, vale se destacar que boa parte aqui da luz solar, que nada mais é do que um grande bombardeio de fótons, apresenta diversas frequências. No entanto, uma pequena parte aí da energia solar é utilizada no processo de fotossíntese. Para vocês terem uma noção,
Isso daqui equivale a 1% apenas da energia solar que acaba sendo utilizado no processo de fotossíntese. Além disso, vale se destacar que o principal protagonista aqui atrelado com o processo de captação da energia luminosa é justamente o cloroplasto, e dentro do cloroplasto nós teremos aqui algumas estruturas que vão estar atreladas com isso, tá bom? Dentre as quais eu queria destacar aqui que são a clorofila e os pigmentos acessórios. Adentremos agora, a priori, no mérito aqui da clorofila. A clorofila nada mais é do que um pigmento que vai fazer a captação de energia luminosa, então vai captar os fótons. Nós temos dois tipos de clorofila, em especial aqui nas plantas verdes, a saber se é a clorofila A e a clorofila B, sendo que majoritariamente a clorofila A é mais predominante do que a clorofila B, tá? E além disso, é importante nós destacarmos aqui um aspecto bacana sobre a própria estrutura da clorofila. Percebam que ela tem aqui um centro reativo, né? E aqui você tem o magnésio. Então é importante você já ter em mente que o magnésio tem uma importância fisiológica no processo de fotossíntese. E atrelado a essa estrutura aqui da clorofila, percebam que ela tem uma grande cauda hidrofóbica. Justamente essa cauda hidrofóbica que vai ser importante para que ela consiga ficar aí complexada a membrana lá dos tilacoides e, consequentemente, participar aí do processo de fotossíntese. Por descargo de consciência, eu queria trazer até uma informação interessante a vocês. Dando-se uma olhada aqui na própria estrutura molecular entre a hemoglobina e a clorofila, percebam que elas são bastante semelhantes. O que vai diferir-se é esse átomo central aqui. Na hemoglobina nós sabemos que é o ferro e na clorofila é o magnésio, tá bom? Outro aspecto importante a ser destacado ainda é que o espectro de absorção da energia luminosa pela clorofila A é um outro espectro e da clorofila B é outro, tá? Além da clorofila, nós temos outros pigmentos que também auxiliam aí o processo de fotossíntese. São os famosos pigmentos acessórios. Tem esses três aqui que eu acho que é bacana vocês saberem. Nós temos o beta-caroteno, ele vai pegar aqui um espectro alaranjado, a ficoeretrina, ou também chamada de ficoeretrobolina, que pega o vermelho, e a luteína, que é amarelo. Só por descargo de consciência, está aqui as estruturas moleculares tanto do beta-caroteno, quanto da luteína, quanto da ficoeretrina, tá bom? Além disso, é importante vocês darem uma olhadinha nesse gráfico aqui, que é bastante interessante, que demonstra aqui o espectro de absorção frente ao comprimento de onda, né? Então, ó, a clorofila A, ela chega ali no espectro de absorção transitando próximo ali de 700 nanômetros. A clorofila B, por exemplo, ela fica aqui em torno de 450 nanômetros. A luteína está aqui entre 400 e 500. A ficoeretrina está aqui entre um espectro de 450 até mais meados ali de 600 e por aí vai, tá bom? E o beta-caroteno está aqui, ó, entre 400 e vai transitando lá até 700. Daqui é somente como título de curiosidade para vocês. A fotossíntese ela acontece aí justamente dentro das células vegetais, em especial vale se destacar uma estrutura denominada como cloroplasto, que ela é composta por várias estruturas. O cloroplasto ainda vale nós destacarmos que lá, de acordo com a teoria endossimbiótica, tem aqui até DNA próprio, ela é constituída por uma membrana externa, membrana interna. Dentro do cloroplasto, eu acho que é bacana nós destacarmos duas regiões em especial, que é a região dos tilacoides, e a região do estroma. E destacando ainda que um conjunto de vários tilacoides vai formar um grânum, tá? Então vamos pegar aqui, ó, um pedacinho de um grânum, que nada mais é do que um conjunto de tilacoides, e aqui você tem a membrana do tilacoide. Percebam que aqui eu formo uma estrutura chamada de complexo antena, que nada mais é do que várias clorofilas que estão aqui embebidas, né, na estrutura do tilacoide. Tá? Então tem aqui o esquema da clorofila. Como eu falei para vocês, a clorofila ela apresenta aqui uma cauda hidrofóbica que justamente serve como um processo de ancoragem aqui na membrana do tilacoide.
E esse conjunto de várias clorofilas aqui forma uma estrutura que nós chamamos de complexo antena, tá bom? E a importância aqui do complexo antena é justamente fazer esse processo de absorção de luz e, consequentemente, aí processar todas as reações que estão atreladas com a fase fotoquímica da fotossíntese. Além disso, vale-se nós pontuarmos aqui, quando pensa em fotossíntese, ele é subdividido em dois momentos. Nós temos as reações que acontecem aqui no tilacoide, denominadas como etapa fotoquímica, e nós temos as reações que acontecem aqui a nível de estroma, denominadas por consequência como processo da etapa enzimática. Comumente é conhecida por vocês como etapa clara e etapa escura. Mas já quero adiantar de antemão que utilizar-se desses termos etapa clara e etapa escura no exame vestibular atualmente não é tão adequado. Então, por descargo de consciência, enfatizo aqui que é importante vocês como que eu posso falar? Se apropriarem dos termos etapa fotoquímica e etapa enzimática, tá bom? Adentremos agora no mérito aqui da etapa fotoquímica. A etapa fotoquímica, por excelência, ela tem a função principal de produzir ATP e NADPH. Percebam que o NADPH se assemelha muito ao que nós vimos lá na respiração celular, né? Isso aqui é uma molécula reduzida. E de maneira bem simplificada, vamos dar uma olhadinha aqui nessa esquematização. Ó. Nós temos aqui um complexo antena, que nada mais é do que várias clorofilas que estão embebidas aqui na membrana do tilacoide, certo? E então aqui ó, tem as moléculas de clorofila, as suas cadeias hidrofóbicas, tem várias proteínas aqui. E aqui, em especial no complexo antena, o que acontece? Nós temos o fóton, que nada mais é do que aquele pacote energético lá, que vem na energia luminosa. E nesses fótons nós temos vários elétrons, né? E esses elétrons, eles passam por uma ideia de excitação. Provavelmente lá na teoria atômica, vocês já devem ter compreendido no modelo de Bohr, nossa, lembrei agora dos Vingadores, perdão. No modelo de Bohr, que ele fala aí dos pulos quânticos, né, dos saltos quânticos. O que seria isso? Seria basicamente você pegar um elétron e fazer com que ele pule de uma camada mais interna para uma camada mais externa. E nesse momento a qual ele pula de uma camada mais interna para uma externa, você tem o salto quântico. Todavia, o elétron, naturalmente, ele tende a regressar para o seu estado aí original, ou seja, ele tende a voltar para a membrana, para o estado mais interno. E nesse momento ao qual ele volta, ele acaba emitindo aí energia, tá bom? E nesse momento que ele libera energia, eu preciso de receptores de elétrons que façam agora a captação dessa energia. Então percebam de maneira bem simplificada que a energia proveniente aqui desse fluxo de elétrons é justamente oriunda aqui da acepção aqui desses elétrons e, consequentemente, produção de ATP, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, o que acontece, ó. Nós temos o tilacoide, como eu mencionei para vocês. Lá na sua membrana, as cadeias transportadoras de elétrons. Então tem várias proteínas aqui e justamente receptores intermediários, receptores finais, que vão fazer aí esse processo. Quero destacar em especial que quando a gente está pensando no tilacoide, ele tem dois fotossistemas. E aí vocês devem estar se perguntando, professor, o que é um fotossistema? Um fotossistema nada mais é do que um pigmento que vai ficar atrelado por fazer a captação aí dos fótons. Então nós temos o fotossistema 1 e o fotossistema 2. O fotossistema 1 e o fotossistema 2, eles operam aí de maneira quase que síncrona, então eles são meio que trabalham juntos, tá? No entanto, o fotossistema 1 ele consegue trabalhar de maneira independente. Eu quero destacar em especial que nós temos aqui ainda, pensando no tilacoide, ó, nós temos uma região interna, que nós chamaremos de lúmen, e nós temos a região externa aqui, que é nada mais nada menos do que o estroma, tá? Então vou dar uma olhadinha aqui, passo a passo, com calma. O que acontece? Eu tenho aqui a luz vai liberar fótons, e esses fótons são agora captados lá pelo fotossistema 2. O fotossistema 2 ele pode ser também chamado, pessoal, como P680. E isso daqui deriva do fato
de haver uma maior proporção de clorofila A que consegue captar um espectro de 680 nanômetros, por isso que tem o nome de P680, ou fotossistema 680, tá? Então, fotossistema 2 é quase que equivalente a P680. No fotossistema 2, o que acontece? Os elétrons chegam aqui extremamente excitados, tá? Eles saltam, como eu falei anteriormente para vocês. Então, ele vai saltar aqui para fora da molécula de clorofila e, em seguida, eles são aqui captados pelos seus aceptores. Por consequência, o que acontece? Eles são captados aqui pelos seus receptores, mas um outro evento interessante a saber-se é que no fotossistema 2 nós temos um processo denominado como fotólise. E o que seria a fotólise propriamente dita? Na presença de luz você tem quebra, mas quebra do que exatamente? Nós temos a fotólise da água, então você tem aqui uma molécula de água que acaba sendo quebrada na presença de luz, liberando aqui íons H+, e o gás oxigênio. Então, a fotólise de água acontece no fotossistema 2, sobre a presença de luz, a molécula de água se quebra liberando íons H+, e gás oxigênio. A fotólise da água ela também pode ser chamada de reação de Hill, tá? Além disso, é importante nós sabermos que os elétrons que saem aqui do fotossistema 2, eles acabam sofrendo um processo de migração para a plastoquinona, que é um aceptor de elétrons, que ao se reduzir bombardeia aqui, ó, bombeia íons H+ para dentro do tilacoide. Então, esses H+ são bombardeados aqui para a região do lúmen do tilacoide. Além disso, posteriormente, esses elétrons aqui, eles são passados para o citocromo e para uma outra estrutura chamada de plastocianina, para finalmente haver aqui a redução, a clorofila, presente aí no centro de reação, tá? E esse centro de reação agora é o fotossistema 1, ou também denominado como P700. Por que P700? Porque aqui eu também tenho a clorofila A, mas o espectro de absorção da clorofila nesse fotossistema é a 700 nanômetros. Visto isso, é importante nós destacarmos que no fotossistema 1 você também tem aqui a emissão de fótons, e aqui você acaba tendo também a emissão de elétrons excitados para ferrodoxina, também chamada aqui de FD, que é um aceptor intermediário de elétrons. A ferrodoxina, o que ela vai fazer? Ela vai então agora repassar os elétrons recebidos para uma enzima que vai produzir NADPH a partir de NADP e 2 hidrogênios. Então você tem agora uma enzima aqui chamada NADPH redutase que faz esse processo. Percebam que à medida que esse processo vai acontecendo, os elétrons vão se concentrando aqui no lúmen do tilacoide. E por uma tendência natural, qual que seria a ordem natural do rolê? Que eles se difundissem aqui para a região do estroma, certo? E como que se dá esse processo? A única maneira agora a qual esses elétrons, esses prótons de hidrogênio tendem a se difundirem aqui para o estroma é atravessando uma região daqui da membrana do tilacoide que tem uma enzima chamada de ATP sintetase. A ATP sintetase, ela vai de fato aqui fazer esse processo. E aí, nesse momento que a ATP sintetase está funcionando, você tem agora a produção de ATP. Tá? Por isso que a gente tem uma fotofosforilação. Por quê? Ó, na presença dos fótons de luz, você tem um processo de fosforilação. Ou seja, você pega o ADP mais o fosfato inorgânico e transforma em ATP, certo? E o resultado disso daqui é nada mais, nada menos do que a formação de ATP. Além disso, é importante nós destacarmos que, em essencial, o fotossistema 1 ele é denominado aqui como um momento que acontece a fotofosforilação cíclica, ou seja, envolve o fotossistema 1, tá? Ó, esse daqui, perdão, estou pegando uma outra enzima, desculpa. E no fotossistema 1, o que nós temos? Somente produção de ATP. Em contrapartida, NADPH e gás oxigênio não é formado no fotossistema 1, tá bom? No fotossistema 2, que acontece a fotofosforilação acíclica, nós temos tanto produção de ATP, quanto de NADPH,
quanto de gás oxigênio, tá bom? Posto isto, quero que vocês deem uma olhadinha aqui, ó, no grande fluxo de elétrons que a gente vai ter nesse rolê, tá bom? Esse daqui é a etapa fotoquímica do processo de fotossíntese. Agora, o segundo momento é denominado aqui como etapa enzimática, comumente conhecido aqui por vocês como fase escura. O que é o alvo aqui desse momento? Produção de açúcares a partir da fixação do gás carbônico. O local de ocorrência desse processo é aqui no estroma, tá? E a fase escura é um conceito errôneo, como eu falei anteriormente. Isso decorre do fato que a fase enzimática ela também pode acontecer aqui na presença de luz, tá? Então, nesse sentido, acaba sendo inadequado nós utilizarmos aqui do termo fase escura. Além disso, é importante enfatizar-se que aqui na etapa enzimática nós utilizamos tanto o ADP quanto o NADPH que são produzidos lá nos tilacoides durante as reações luminosas, ou seja, o que acontece na etapa fotoquímica, os produtos são utilizados aqui durante a etapa enzimática. A etapa enzimática, pessoal, ela é muito bem descrita aqui pelo ciclo de Calvin-Benson-Bashram, tá? Ou comumente conhecido aqui como ciclo de Calvin ou Calvin-Benson, tá? E a gente vai entender aqui o que acontece no ciclo de Calvin-Benson. O ciclo de Calvin, ele basicamente ele tem como premissa fazer reações de fixação do carbono. E nós podemos agrupar o ciclo de Calvin em três grandes momentos. A saber, são eles: o momento de carboxilização ou fixação do carbono, o processo de redução e, por fim, o processo de regeneração. E a gente vai dar uma olhadinha aqui, passo a passo, o que acontece em cada um desses momentos. Primeiro, como eu falei para vocês, nós temos o momento de carboxilização ou fixação. Qual que é a premissa máxima aqui desse primeiro momento do ciclo de Calvin? É você pegar tanto a molécula de dióxido de carbono quanto a água e você fazer uma combinação de maneira que você tenha uma molécula receptora de 5 elétrons aqui, que consequentemente vai formar duas moléculas com 3 carbonos. E nós saberemos aqui quem é essa molécula mais adiante. O segundo momento aqui do ciclo de Calvin, ele é representado pela redução, isto é, você vai ter essas duas moléculas aqui com 3 carbonos que vão sofrer o processo de redução, formando agora outras moléculas aqui com 3 carbonos que podem ser ou exportadas aqui originando sacarose e amido, ou sofrer um processo de regeneração de maneira que você tenha aqui essa molécula aceptora de 5 elétrons. Mas calma com que a gente vai entender aí passo a passo. Outro detalhe importante a ser mencionado aqui no processo de redução é que nós utilizamos tanto o ATP quanto o NADPH que foram produzidos lá nas reações da etapa fotoquímica, tá? E o terceiro e último momento aqui do ciclo de Calvin é representado pela regeneração. Essa molécula receptora aqui que a gente vai descobrir quem é ela acaba sendo regenerada e uma molécula de carboidrato acaba sendo exportada. Pode ser glicose, pode ser sacarose, pode ser amido e etc. Então vamos dar uma olhadinha aqui o que acontece em cada um desses momentos sem dor de cabeça. Primeiro, a carboxilização, como eu havia descrito anteriormente, é um momento no qual você pega aqui uma molécula de dióxido de carbono e faz a incorporação a ela com uma molécula aceptora aqui de carbono, que tem aqui 5 carbonos, que nada mais é do que a ribulose 1,5-bifosfato, que é um aceptor aqui de 5 elétrons. E eu falei anteriormente que nós utilizávamos aí da água, né? Porque a água ela vai apresentar aqui uma importância de fazer uma hidrólise, ou seja, ela vai fazer um processo de quebra. E essa hidrólise vai estar atrelada justamente com uma enzima chamada de rubisco. E a rubisco, ela nada mais é do que a ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase, chamada de rubisco. Então, na presença de água, a rubisco consegue funcionar e essa molécula aqui, aceptora, que tem 5 carbonos, mais o dióxido de carbono, vai ser quebrada agora, formando duas moléculas de 3-fosfato-glicerato, tá bom? O 3-fosfato-glicerato, agora, ele vai sofrer vários processos de redução. E aqui você vai ter um processo de redução de 3-fosfato-glicerato, ou também chamado de 3-PG,
em gliceraldeído 3P e dihidroxoacetona fosfato. E o agente redutor desse processo aqui é o NADPH. A saber-se, como eu mencionei anteriormente, o NADPH ele é produzido justamente lá na etapa fotoquímica. Além disso, é importante nós mencionarmos que durante esse processo de redução também acontece aqui a utilização do ATP, tá bom? É importante mencionar-se ainda que o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxoacetona fosfato, formados aqui, eles podem ser utilizados tanto para glicólise, quanto para síntese de amido ou até mesmo sacarose. E para que o ciclo não pare em nenhum momento, é importante que haja aqui uma regeneração daquela molécula inicial lá de 5 carbonos, que é a ribulose 1,5-bifosfato, tá bom? E esse processo agora de regeneração se dá da seguinte maneira. Nós teremos aqui vários rearranjos das cadeias carbônicas do gliceraldeído 3-fosfato e também da dihidroxoacetona fosfato. Havendo-se aqui esse rearranjo, utilizando-se aqui de várias enzimas, ó, temos as transcetolases, transaldolases, epimerases, quinases, fosfatases, etc. Sobre um aparato de várias enzimas aqui, nós produziremos intermediários com 3, 4, 5, 6 e até mesmo 7 carbonos, tá? E por conseguinte, eu quero que vocês entendam que essa regeneração aqui da ribulose 1,5-bifosfato é essencial para que o ciclo de Calvin consiga continuar se processando, tá? Posto isto, vamos dar uma olhadinha aqui com calma em todo esse ciclo como um todo? Como eu mencionei anteriormente, a primeira etapa do ciclo de Calvin é a fixação do dióxido de carbono. Essa fixação se dá mediante 6 moléculas de dióxido de carbono, reagindo aqui com 6 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, formando-se aqui 12 moléculas de 3-fosfato-glicerato. Então, ó, é isso daqui que a gente tem. O 3-fosfato-glicerato ele é formado mediante essa reação aqui da ribulose 1,5-bifosfato. Perdão pelo som da rua, gente. E esse processo ele se processa aqui mediante a presença de uma enzima chamada rubisco. E um detalhe interessante ainda de falar da rubisco, que ela é a enzima mais abundante do mundo, tá? A segunda etapa aqui do ciclo de Calvin é nada mais nada menos do que o momento ao qual você vai começar a fazer a redução e, consequentemente, a produção de açúcares. Então, nesse momento, pense aqui uma série de duas reações aqui sucessivas, a saber se aqui sequência não tem trema, tá? Perdão. E aqui você vai ter fosforilação, redução, e essas 12 moléculas de 3-fosfato-glicerato acabam sendo convertidas aqui em 12 moléculas de G3P, gliceraldeído 3-fosfato, e também lá da dihidroxoacetona fosfato. Por conseguinte, é importante nós destacarmos aqui, e é importante vocês repararem que são necessários que nós utilizemos aqui os 12 ATPs que foram produzidos lá na etapa fotoquímica e os 12 NADPH, tá? Agora, dessas 12 moléculas aqui de 3-GTP, duas serão utilizadas aqui para a fabricação de carboidratos e 10 resultantes são utilizadas aqui para regenerar as 6 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato. Então, o que a gente precisa entender agora? Que nesse terceiro momento aqui do ciclo de Calvin, você vai ter a regeneração da ribulose de fosfato. E, como que eu comentei anteriormente, o que acontece aqui? Nós teremos uma série de várias reações químicas aqui, reordenação de esqueleto carbônico, até que finalmente eu consiga regenerar aqui a ribulose 1,5-bifosfato, tá? Posto isto, é importante nós destacarmos que, como eu falei, aquele termo fase escura é inadequada, porque é um processo que pode também acontecer aqui na presença de luz, tá? Então, ele depende indiretamente da luz, pois o ATP e o NADPH, produzidos na etapa fotoquímica, são necessários aqui no ciclo de Calvin, tá? Dando uma olhadinha aqui na estequiometria do ciclo de Calvin, o que nós temos? Nós utilizamos aqui de 6 moléculas de dióxido de carbono, mais 12 NADPH,
pH, mais 12 moléculas de água, mais os 18 ATPs que são produzidos lá no momento da etapa fotoquímica. Anteriormente eu falei 12, mas perdão, são 18. E aí você tem produção de açúcares. Novamente, você vai ter aqui a oxidação dessas moléculas, mais formação de 12 ADP, mais 18 fosfatos inorgânicos, tá? Por fim, mas não menos importante, vale se nós destacarmos aqui que existem alguns fatores que são inerentes que acabam limitando a atividade fotossintética. A saber se são eles. Primeiro, a temperatura, tá? Então tem um momento aqui adequado para que o rubisco atue. A concentração de dióxido de carbono também é interessante vocês saberem que acaba sendo um fator importante na atividade fotossintética. Nós também temos aqui a intensidade luminosa e, por fim, nós temos aqui o ponto de compensação luminoso que está atrelado aqui com a taxa de respiração versus a questão aqui da taxa de fotossíntese. E a gente vai dar uma aprofundada agora em um conceito importante, que é o conceito de fotorrespiração. A saber se a fotorrespiração ele está atrelado agora com um momento no qual aquela enzima lá que estava atrelada com o ciclo de Calvin, que é a rubisco, faz a captação, ao invés do dióxido de carbono, mas do oxigênio. E esse processo de fixação do oxigênio e, consequentemente, liberação de carbono é conhecido como fotorrespiração. Vale se destacar que a fotorrespiração e o ciclo de Calvin são reações aí competidoras. Todos os rubiscos aí realizam a oxigenação da ribulose 1,5-bifosfato, independente aí da sua origem taxonômica. Além disso, o centro reativo aqui da enzima ela é importante tanto para o gás oxigênio quanto para o dióxido de carbono, tá bom? Então, o processo de assimilação de gás oxigênio pela rubisco é chamado como fotorrespiração ou também metabolismo C2. Por que C2? Porque o produto oriundo desse processo aqui da atividade de oxigenase é o 2-fosfato-glicerato, tá? Então, dando uma olhadinha aqui no processo de fotorrespiração, é importante nós destacarmos, ó, tem a presença aí da rubisco, e quando tem uma alta concentração de dióxido de carbono, nós temos a atividade de carboxilase, e nós formamos aqui o 3-fosfato-glicerato. No entanto, quando a concentração de dióxido de carbono é muito baixa, e consequentemente a concentração de oxigênio é maior, nós temos aqui a atividade oxigenase, e nós temos aqui a formação do 2-fosfato-glicerato e do 3-fosfato-glicerato. Por isso que é chamado aqui de mecanismo C2, tá bom? Então, dando uma olhadinha aqui importante, o ciclo de Calvin e a fotorrespiração eles são aqui processos extremamente competidores entre si, tá? Por fim, mas não menos importante, o nosso alvo central aqui dessa última etapa da aula é mencionar aqui os mecanismos de assimilação de carbono. São três principais, pessoal, bem simples. O mecanismo C3, que é quando as plantas utilizam só e somente do ciclo de Calvin. O mecanismo C4, que é quando as plantas executam um ciclo de Hastings-Laker. E o mecanismo CAN, que é quando as plantas metabolizam aí o malato, que é uma via derivada do C4. E aí a gente vai entender aí o que é C3, C4, CAN e etc. sem dores de cabeça, tá bom? Vamos lá? Como eu falei para vocês, as plantas elas vão ser aí classificadas mediante os mecanismos de assimilação do carbono. Plantas C3, que são aí as mais abundantes, inclusive elas estão aqui atreladas com 85% aí das plantas, são plantas que elas executam aqui o ciclo de Calvin para simulação do carbono. Então, a rubisco incorpora aqui o dióxido de carbono em uma molécula de ribulose 1,5-bifosfato, gerando aí 3 moléculas de 3-fosfoglicerato, tá? Além disso, vale se destacar que plantas com mecanismo C3 geralmente são de ambiente úmido e fresco, tá? Em altas temperaturas nós teremos aqui os estômatos se fechando e a rubisco fazendo aí a fotorrespiração, que acaba diminuindo a eficiência da fotossíntese. Menciona-se ainda que os estômatos aqui das plantas com mecanismo C3, elas se abrem aqui durante o dia,
e, consequentemente, não há uma separação física entre a etapa de fixação do dióxido de carbono e o ciclo de Calvin-Benson, certo? Posto isto, quero ainda destacar aqui que o mecanismo C4 é quando você tem aqui plantas que elas fazem uma fixação prévia do dióxido de carbono em um composto aqui com 4 fosfatos, com 4 carbonos, perdão. Por que eu estou falando fosfato? Desculpas. Que é o fosfenol piruvato. A gente vai entender aqui que é o PEP, tá? São plantas que crescem aqui com uma alta intensidade de luz e temperatura. Ou seja, são plantas aí de ambiente ensolarados e quente. Nesse caso aqui, os estômatos se abrem durante o dia, tá? Acontece uma separação física entre a fixação do dióxido de carbono e o ciclo de Calvin. E é importante ainda nós destacarmos aqui que acontece o armazenamento do CO2 sobre a forma de malato. Exemplo clássico aqui de plantas com mecanismo C4 seriam milho, cana, gramíneas e etc, tá bom? E por fim o mecanismo CAN, que nada mais é do que o momento que as plantas com uma fixação prévia de CO2 em um composto com 4 carbonos aqui, que é o malato, e a utilização dele em tempos diferentes, porque o que acontece? É importante nós destacarmos aqui que o momento do ciclo de Calvin e etc. são em momentos bem diferentes. Inclusive, em plantas com metabolismo C4, CAM, perdão, os estômatos se abrem durante a noite. É típico, por exemplo, de plantas xerófitas. São plantas geralmente de ambiente seco e quente, tá? E esse processo de abertura dos estômatos durante a noite visa justamente uma redução na perda de água aí pelo processo de transpiração, tá? É importante nós destacarmos ainda que essa fixação aí de CO2 e o Kelvin vai atrelar aqui com uma baixa fotorrespiração em temperaturas aí muito altas. Então vamos dar uma olhadinha aqui sobre esses processos. Como eu falei para vocês, a fixação do dióxido de carbono é importante aqui para todos esses processos. E a atividade das enzimas aqui do ciclo de Calvin, que estão lá no estroma, são coordenadas aqui com a fotossíntese. Então, a regulação dessa fixação se dá através de 3 efeitos. Primeiro, a luz impedindo mudanças de pH, tá? A luz induzindo geração de potencial redutor, ou seja, nós pegamos lá a ferrodoxina e o NADPH, que são lá da etapa fotoquímica, e a luz impedindo o efluxo aqui de íons magnésio do tilacoide. Como eu falei para vocês, o mecanismo C3 é basicamente o que a gente acabou de falar lá no ciclo de Calvin. Então, não vou me adentrar muito nesse mérito novamente. Então, vamos para o que é importante aqui. Primeiro, ciclo de Rascher-Slaker, ou também chamado C4. As plantas C4, como eu falei para vocês, são plantas aí, geralmente de ambientes extremamente ensolarados e quentes, e elas são aqui basicamente divididas em 3 subtipos, a depender do tipo de enzima descarboxilativa que nós temos aqui. Nós temos aqui as formadoras de malato. Então, ó, temos a NADPH, enzima málica clássica aqui de milho, cana-de-açúcar, sorgo. Nós temos aqui a formadora de asparato, que é a NAD enzima málica, milheto. E nós temos aqui a de aspartato, a PEP carboxilase, tá? Então é importante nós termos em destaque aqui, como eu falei para vocês, que o metabolismo C4 é importante vocês terem muito bem claro que vai acontecer uma separação física entre a fixação do CO2 e o processamento aí do ciclo de Calvin, tá? Como que se dá esse processo aqui, ó? A simulação do carbono é feita por intermédio de uma molécula com 4 átomos de carbono, que é o fosfenol piruvato. O que acaba formando aqui, ó, oxalacetato, malato ou aspartato, que passa para as células aqui do envoltório do feixe, onde é descarboxilado, tá? Então concentra CO2 perto do rubisco. Então tem aqui uma outra representação. Cloroplasto do sorgo, por exemplo, ó, tem aqui em A as células do mesofilo e a B as células da bainha, tá? Então é importante nós termos muito bem claro que quando a gente está falando de metabolismo C4, vai acontecer uma separação física aí
dos momentos onde que acontece. E ainda eu quero destacar que o CO2 ele acaba sendo aqui armazenado sob a forma de malato, tá? Certo? Por fim, é importante nós ainda temos muito bem claro isso aí na nossa cabeça. A via C4 é importante ainda nós sabemos que ela gasta mais energia que a simulação de carbono do que pelo ciclo de Calvin. Então, você tem aqui em metabolismo C4 5 ATPs e 2 NADPH. Já em planta C3 você tem 3 ATP e 2 NADPH, tá? E por fim, mas não menos importante, nós temos aqui o metabolismo ácido das cruqueláceas, ou também denominado como mecanismo CAM, tá? Basicamente, o que eu quero que vocês entendam. Está atrelado aqui com plantas de ambiente árido, tá? Ou seja, são plantas que estão adaptadas a ambientes secos e quentes. É importante vocês ainda saberem aqui que a etapa fotoquímica e enzimática ocorre em tempos diferentes. E os exemplos clássicos aqui são as suculentas, as bromeláceas, as cactáceas e etc. Mas não menos importante, oh caramba, mas não menos importante, vale se destacar ainda que o metabolismo CAM, ele basicamente é uma adaptação da via 4, tá bom? O que vai acontecer aqui, pessoal? Nós temos aí várias espécies de plantas, eu quero que vocês se atentem aqui. Primeiro, o que acontece nesse metabolismo aqui? O CO2 ele é fixado aí em oxalacetato pela uma enzima que nós denominamos como PEP-carboxilase, tá? E esse oxalacetato ele vai passar aí por várias reações químicas até transformar-se aqui em malato. O malato ele vai acabar sendo armazenado aqui num vacúolo, tá? E posteriormente ele vai ser utilizado aí para a gente fazer lá a síntese de carboidratos via ciclo de Calvin. O que é importante vocês saberem aqui, um PS interessante, é o primeiro. Quem faz a fixação do CO2 é o rubisco. E aqui nesse momento, em metabolismo CAM, não acontece fotorrespiração, tá? Então o que acontece? Ó, dando uma olhadinha aqui, ó. O fosfenol piruvato, sob a ação da PEP-carboxilase, transforma-se aqui em oxalacetato, tá? O oxalacetato ele é convertido em malato e durante o dia o malato acaba liberando aqui CO2, tá? Para o cloroplasto. É importante saber-se aqui que o malato ele vai ficar armazenado aqui dentro do vacúolo e posteriormente o ciclo de Calvin vai se processar no outro momento, tá? Então, isso daqui acontece durante, por exemplo, a noite, tá? Que aqui os estômatos estão abertos, então é importante vocês saberem que em plantas CAM, a abertura do estômago se dá durante a noite e fecham durante o dia, o que acaba minimizando perda de água e permite a entrada de CO2 durante a noite, tá bom? E por fim, mas não menos importante, durante o dia nós temos aí o ciclo de Calvin, tá? Porque o CO2 vai ser aí fixado pelo rubisco e vai se dar todo aquele processo lá bonitinho, certo? E por fim, mas não menos importante, dicas importantes aí para vocês nos exames vestibulares. Primeiro, numa prova dissertativa, isto é, aquela prova aberta de segunda fase, utilize aí os vocabulários fotoquímica e etapa enzimática, ao invés de fase clara e fase escura, porque a gente já discorreu bastante sobre isso aqui ao longo da nossa aula, certo? Outro detalhe importante. Como foi visto lá no início da aula, na etapa fotoquímica, a liberação de gás oxigênio se dá através da hidrólise da água, certo? Então a fotólise hidrólise não, perdão. A fotólise da água acaba aí gerando gás oxigênio. Então é importante vocês terem em mente que o gás oxigênio ele não deriva do dióxido de carbono. Além disso, é importante nós destacarmos aqui que alguns autores consideram que a etapa enzimática só acontece aqui na presença de luz. Haja vista que nessa etapa aqui, o ATP e o NADPH, produzidos lá nos tilacoides, durante as reações da etapa fotoquímica, são necessários aqui para a produção de carboidratos, certo? Importante ainda destacar que a fotofosforilação cíclica, ou seja, aqui lá onde os elétrons ficam circulando, envolve apenas o fotossistema 1, ou também chamado de P700, e há somente produção de ATP lá na fotofosforilação cíclica. Dessa maneira, NADPH e gás
oxigênio não são produzidos, tá? E quando o organismo está com deficiência de ATP, é a fotofosforilação cíclica que é utilizada. Lembra-se que eu havia comentado que o sistema FOTO 1 ele atua de maneira independente do sistema FOTO 2? Justamente se dá em decorrência disso. E por fim, mas não menos importante, na fotofosforilação acíclica haverá produção de ATP e NADPH. E os dois fotossistemas aí são participantes desse processo, certo? Espero que vocês tenham curtido a aula, eu tentei ser o mais sucinto. Se a aula ficou muito extensa, peço desculpas, tá? Mas espero que tenha dado tudo certo aí. Se vocês puderem dar um like, um joinha, eu vou ficar muito feliz. Se tiver dúvida, alguma coisa aí que vocês queiram implementar, acrescentar, escreve aí nos comentários, beleza? Beijão e até a nossa próxima aula.